Bom, gente, então meu nome é Luan e toda vez que começo me apresentando, eu sempre gosto de dizer que eu sou o filho da Dona Marina, porque essa é uma parte significativa da minha história. Mas antes de falar um pouco dela, eu queria falar como foi importante escrever o memorial. Uma vez que quando eu comecei de fato a escrevê-lo, eu pensava em falar da minha vida muito mais como professor do que antes de ser professor. Só que ao longo da escrita, essa escrita pré-professor foi muito mais forte do que a escrita pós, né? De como eu de fato exerci a minha função, né? A minha profissão de professor. E foi um mergulho interessante, até alguns pontos emocionante, de fazer conexões que eu nunca tinha feito. Por exemplo, ver que a minha história é atravessada por mulheres. Toda a minha trajetória, né, é perpassada por mulheres e por mulheres fortes. E essas mulheres começam com a Dona Marina, que na verdade é minha avó, e a vida nos fez filho e mãe, né? Eu, desde que saí da maternidade, fui para casa dela e ela assumiu essa responsabilidade de me criar. E Dona Marina é uma mulher que estudou até a quarta série, de 1,5 m, mas de muito vigor. E na minha casa podia faltar qualquer coisa. Podia faltar uma roupa incrível para o Natal, podia faltar uma pintura no final do ano, aquele tchan, né, que a gente gosta de dar, mas não faltava educação. Porque a minha mãe sofreu muito pela falta de educação. Ela dizia que a vida dela tinha sido muito difícil por não ter estudado, então ela não queria repetir esse ciclo comigo, dado que os outros filhos não tinham aproveitado as oportunidades. A gente vem de uma família muito pobre, a minha relação familiar é complexa, mas a minha mãe resolveu abraçar essa causa chamada Luan e investir nela. Então eu sempre estudei em escolas privadas. Minha mãe sempre abriu mão de muitas coisas para que eu pudesse estudar em escolas privadas, mas ela também tinha uma limitação de entendimento. E essa limitação de entendimento, eu quero dizer que a minha vida já estava traçada desde muito cedo para minha mãe, se eu seria advogado ou médico, porque para ela eram duas profissões que me levariam a um lugar diferente do lugar onde a gente estava. E eu só poderia fazer a universidade numa universidade privada, porque também era o universo que ela conhecia. E eu estudei a minha vida inteira, como eu já disse, em escolas privadas. E na quinta série, o meu avô, que é o meu pai, ele sofreu um AVC e ele foi afastado do trabalho. E isso piorou a nossa situação financeira dentro de casa, porque ele era a nossa única fonte de renda, né? E aí quando você fica de licença, esse salário diminui, né? Fica afastado, esse salário dele diminuiu. E as coisas ficaram muito mais intensas e eu repeti de ano. Eu não faço relação com o fato disso que eu passei eu ter repetido de ano, mas eu gosto de demarcar que eu repeti de ano porque foi algo que me marcou bastante, porque quando eu fui buscar o boletim na escola, eu não pude voltar com ele para casa. Então, além da vergonha de ter repetido de ano, eu não pude voltar para sair da escola com o meu boletim, o que causou uma situação de vexame com os meus amigos, dupla, pela repetição e pelo fato de todo mundo saber que quem não voltava com o boletim para casa é porque os pais estavam devendo. E aí, por muita insistência da minha mãe e de uma amiga da minha mãe é muito religiosa, e ela junto com essa amiga numa oração muito forte, uma tia-avó que nunca tinha me notado. Na minha família eu era sem esperança, né, fruto de um relacionamento entre dois jovens, inconsequentes, então eu nasci não muito desejado. Essa tia-avó apareceu, gostou de mim e disse que ia patrocinar os meus estudos exatamente no momento onde a minha mãe não conseguiria mais arcar com eles, dado a situação financeira que a gente estava passando. E isso trouxe pra gente uma responsabilidade muito grande, porque minha mãe, como uma mulher muito responsável com a palavra dela, ela dizia: olha, estuda, porque se eu morrer, já era. Ao passo que é uma frase muito dura, também era uma frase muito reveladora para o nosso momento, porque de fato se a minha mãe morresse, eu não teria com quem contar. E a gente vai vivendo com isso na cabeça. Eu coloquei para mim que a partir daquele momento eu não ia decepcionar mais minha mãe, porque ela tinha dado a palavra dela para um outro alguém que eu não ia mais repetir de ano. Na oitava série eu perdi meu pai,
as coisas ficaram ainda mais difíceis, né? Porque ele teve um problema na certidão de óbito, o que fez com que a gente ficasse um ano sem salário. Então, minha mãe precisou sair de casa para trabalhar. E nesse momento, eu fiquei sozinho dentro de casa, né? Com uma tia, que a gente também não tinha uma boa relação. Mas na minha transição, essa era a transição do ensino fundamental para o ensino médio. No ensino médio, que de fato eu enxergo a escola como esse lugar que a Ju falou e me tocou bastante. O lugar de encontro para mim. Quando eu chego na escola, os professores entravam na sala de aula, os coordenadores falando sobre uma possibilidade de futuro que eu desconhecia. Eles falavam de universidade pública, falavam de outras profissões que descrevendo o memorial, eu falava assim, gente, como que eu nunca imaginei que existia um mundo fora do direito e da medicina? Mas existia, e esse mundo era possível para mim. Foi a primeira vez que alguém olhou para mim e falou assim, você quer fazer o quê? Eu falei, quero ser advogado. Você pode, você é capaz. Isso me marcou muito. Primeira vez que um professor falou para mim que eu era capaz de fazer alguma coisa. Porque era alguém além da minha mãe que acreditava em mim. E essa coisa foi muito forte. À medida em que não tinha gente na minha casa, né, que eu perdi a minha mãe, do convívio com a minha mãe, e a gente era muito ligado, porque sempre fomos nós dois, eu encontrei esse colo na escola. Então a minha coordenadora, que é mais uma mulher que me atravessa, a Daniele, ela era a pessoa que me abraçava. Então eu chegava na escola, eu passava grande parte do meu tempo, depois da aula, conversando com a Daniele, conversando sobre sexualidade, conversando sobre filme, conversando sobre vida. E à medida em que a sala de aula virou a sala da minha casa, a sala da coordenação virou meu quarto, porque eu passava mais tempo na coordenação do que no meu próprio quarto, porque ali eu tinha com quem conversar, eu tinha com quem falar. E eu não queria trazer essa responsabilidade para minha mãe, que estava com 50 anos, que precisou sair de casa para trabalhar, para tomar conta de uma criança pequena, para poder trazer o sustento para nossa casa. E bom, eu decido me tornar professor por conta dos meus professores, porque eles me mostraram que era possível ser o que eu quisesse, bastasse que eu quisesse de fato. Então, quando eu decido ser professor, eu decido porque eu queria fazer por outros jovens aquilo que os meus professores tinham feito por mim. E quando eu decido ser professor de história, é por admirar mesmo. A história, para mim, não tinha um sentido de política, de revolução, não tinha nada disso, ela tinha um sentido de acolhimento. Eu admirava os meus professores de história, eu achava que eles eram pessoas que desvendavam o mundo para mim, que me ajudaram a enxergar o mundo de uma outra forma, e por isso eu escolhi ser professor de história. Passei no vestibular, não foi fácil. Fiz história aqui na UF, né? Eu entrei na UF em 2009 e logo em seguida eu já comecei a trabalhar. Eu apliquei prova, no ano seguinte eu passei para ser monitor nessa escola onde eu estudei, porque eu queria tirar esse peso da minha mãe de dar um dinheiro para que eu pudesse me manter na universidade. Uma vez que eu morava em Guadalupe e eu fazia UF de noite. E até eu chegar em casa era coisa de meio-dia, meia-noite e meia, e era muito perigoso. Onde eu morava, a minha mãe ficava apavorada. Então ela desembolsava, eu lembro na época, era R$500, de um salário que era de 2.000. Então isso me angustiava. Eu falava, eu preciso trabalhar para tirar o peso dessa mulher. E a minha trajetória na UF foi muito incrível, conheci pessoas inspiradoras. Teve a Facina, que foi a minha orientadora, que me mostrou uma outra universidade. Eu não gostava de história, achava a história da universidade muito pesada, os textos acadêmicos muito... E a Facina me mostrou o funk, a favela, e foi muito importante para mim conhecê-la, mais uma mulher que atravessou a minha história. E para encurtar um pouco essa história, eu fecho ela com o momento que para mim é mais especial de todos. Quando eu me formei, eu já trabalhava. E eu não gosto de solenidade, essas coisas assim me irritam, botar uma roupa, sabe, engomadinha, eu já não fico bem normal. Engomado eu fico pior ainda. Mas a minha mãe falou, você vai, porque se você não for, eu vou sozinha, e quando chamarem Luan, eu vou levantar e vou pegar esse canudo. Falei, então vambora. Porque também tinha uma coisa de se deslocar, e aí o pai do meu melhor amigo, que trouxe a gente de carro, porque a gente não tinha dinheiro, imagina, como é que eu ia vir com a minha mãe, com 50 e tantos anos de ônibus, por uma solenidade que eu nem sabia onde era na UF, enfim. E aí acabou que chegando aqui eu fui orador, apresentei tudo, porque eu também sou desse, né? Eu encrenco, mas na hora eu assumo e faço.
E eu lembro que quando terminou tudo, o meu melhor amigo que tava falou assim, cara, eu fiquei muito preocupado com a tia Marina, porque ela tava chorando muito, né? E acho que ela tá muito feliz. Eu falei assim, eu chamo ele de Guga, né? Eu falei, Guga, na verdade, pra ela, hoje encerra um ciclo. Porque a minha mãe sempre disse pra mim assim, ó, estuda, porque se eu morrer já era. E ali pra ela, era se daqui acontecer alguma coisa, meu filho tá bem. E hoje eu sou muito, né, mais do que eu imaginei que eu pudesse ser na minha vida. Eu não sou médico, não sou advogado, eu sou professor de história, eu sou educador. Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha mãe tinha uma expectativa de que eu só fosse mudar a nossa realidade se eu fosse médico ou se eu fosse advogado. Mas hoje a gente tem uma vida muito melhor do que a gente imaginou ter por eu ser professor. E tem muitas outras pessoas na minha família que vieram depois de mim e que dependem hoje da nossa estrutura familiar, que estão ancoradas em alguém que é professor. Eu me orgulho muito de dizer isso. E para minha mãe é motivo de glória olhar para esse filho e ver que ele conseguiu se tornar alguém que, se hoje ela não estiver mais aqui, ela pode descansar em paz, que o filho dela chegou muito além de onde a gente achou que a gente chegaria algum dia. Então, esse é um pouco de mim, esse é como eu me tornei professor. E eu achei que essa era a história que valia ser contada, porque o Luan, professor, está se construindo. Eu dou aula há 10 anos, quem sabe quando eu tiver 20, eu faço um memorial contando como eu exerci a função de professor. Mas hoje o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco disso, desse Luan que é mais filho da Dona Marina do que professor de história. Obrigado. Vocês querem tirar uma foto todo mundo, assim, pra fechar? Tirar uma foto da Cassie. Ali.